Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse vídeo é um vídeo que eu acho que você vai gostar se esse assunto você preza, que é assuntos bíblicos, né? E esse vídeo hoje está fantástico, está espetacular. Eu acredito que você vai gostar muito e você vai observar uma análise que eu vou fazer, que Jeová me ajudou, de uma maneira que você ainda não tinha visto. Eu tenho certeza que vai ser surpreendente, talvez. Vamos ver? É o relato de Eliseu, quando Elias, né, na verdade, Elias, quando ele sobe aos céus, quando Jeová o leva aos céus, separando-o de Eliseu. Muitas religiões, muitos instrutores religiosos afirmam que essa passagem quer dizer que Elias foi arrebatado. Mas será mesmo? Será mesmo que Elias foi arrebatado? Nesse caso, ele seria a primeira pessoa a ter ido para o céu de uma forma tão milagrosa assim, né? Vamos olhar esse relato para a gente ver como a Bíblia é um livro fantástico. Quando a gente entende como a Bíblia nos mostra a verdade, a gente não é enganado facilmente. A gente não cai na mentira de falsos instrutores religiosos que não entendem a Bíblia e mesmo assim querem querem ensinar a Bíblia a outras pessoas, sendo que elas não entendem o que elas estão dizendo. Vamos ver aqui, vamos sem rodear agora mais. Esse relato está em 2 Reis, no capítulo 2. Veja como a Bíblia, ela não tem a intenção de criar várias interpretações diferentes. Ela não tem essa intenção. O objetivo da Bíblia é ser clara, é ser verdadeira. E a gente não precisa dar o nosso tempero para interpretar a Bíblia. Muitos fazem isso, né? Muitos deles querem dar o tempero pessoal deles ao interpretar a Bíblia. A Bíblia não precisa disso e não deve ser assim. A gente não tem que dar o nosso sabor à interpretação da Bíblia, o nosso tempero à interpretação da Bíblia. A Bíblia tem que ser interpretada por si mesma. A Bíblia é o melhor intérprete dela mesma. Eu ouvi isso, uma frase num vídeo da Organização das Testemunhas de Jeová, e eu nunca mais esqueci essa frase. A Bíblia é o melhor intérprete dela mesma. Quando a gente entende como a Bíblia, no contexto, ao analisar o contexto, ela esclarece o que ela está querendo transmitir, fica tudo muito mais fácil. E eu tenho entendido isso cada vez mais, Jeová me ajudou a entender isso, e eu uso essa técnica simples e única, e presente em toda a Bíblia. Você pode usar essa técnica em qualquer parte da Bíblia que vai funcionar, que vai dar certo. Ok? E é isso, é você deixar o contexto explicar o que ela quer dizer, em alguma passagem específica, quando ela não é direta, né? Quando há alguma margem para vários entendimentos, o contexto ele esclarece e ele deve ser encarado como definitivo. E é o caso, nesse caso do relato de Elias, quando ele foi levado aos céus milagrosamente. Vamos ver, ó. Está em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Diz assim: Quando Jeová estava para levar Elias aos céus num vendaval, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Então eles estavam em Gilgal, numa cidade. Elias disse a Eliseu: Fique aqui, por favor, porque Jeová me enviou a Betel. Essa parte já é o início do esclarecimento desse relato. Então eles estavam em Gilgal e Elias falou: Jeová me enviou a Betel, a outra cidade. Muito bem, mas Eliseu disse: Tão certo como Jeová vive e como o Senhor vive, não o deixarei. Portanto, eles desceram a Betel. Então os filhos dos profetas em Betel foram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: Sabe que hoje Jeová levará embora o seu senhor, aquele que é cabeça sobre você?
Ele disse: eu já sei, fiquem quietos. Essa parte é outra parte importante. Então, Jeová iria levá-lo a outra cidade e depois eles partiram para aquela cidade. Quando eles chegaram lá, os filhos dos profetas já sabiam que Elias seria tirado de Eliseu. A gente vai ver o que eles entenderam quando eles souberam dessa informação. O que estava na cabeça desses filhos dos profetas e das pessoas que sabiam que Elias seria tirado de Eliseu, o que eles tinham na cabeça quando eles tinham essa informação, sabiam dessa notícia? A gente vai ver. A Bíblia mostra mais para frente. Muito bem. Versículo 4. Elias disse-lhe então: Eliseu, por favor, fique aqui, porque Jeová me enviou a Jericó. Outra cidade já. Então, Jeová havia enviado Elias a Jericó, outra cidade. Não era mais Betel. Era outra cidade, era Jericó. Muito bem. Aí Eliseu disse, né? Mas ele disse: tão certo como Jeová vive e como o Senhor vive, não o deixarei. Então eles foram a Jericó. E os filhos dos profetas em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: sabe que hoje Jeová levará embora o seu senhor, aquele que é cabeça sobre você? Ele disse: eu já sei, fiquem quietos. Então, ali também, em Jericó, outra cidade, aqueles filhos dos profetas sabiam que Elias seria tirado de Eliseu. Muito bem. O que eles tinham em mente quando eles entenderam isso? Vamos ver. O relato continua. Versículo 6. Elias disse-lhe então: por favor, fique aqui, porque Jeová me enviou ao Jordão. Outra cidade. Jeová enviou Elias agora ao Jordão. Outra cidade. Para separar ele de Eliseu. Eliseu disse, né? Mas ele disse: tão certo como Jeová vive e como o Senhor vive, não o deixarei. Então os dois continuaram caminhando. E 50 dos filhos dos profetas o seguiram e ficaram olhando de longe quando os dois pararam junto ao Jordão. Então ali, aqueles 50 filhos dos profetas em Jericó estavam na expectativa, estavam esperando como seria essa separação. Eles estavam ansiosos para testemunhar isso, certo? Muito bem. Versículo 8. Elias pegou então seu manto oficial, enrolou-o e bateu nas águas, e elas se dividiram para a esquerda e para a direita, de modo que os dois atravessaram o rio em terra seca. Versículo 9. Assim que tinham atravessado, Elias disse a Eliseu: diga o que devo fazer por você antes de eu ser levado embora. Eliseu disse: por favor, dê-me uma porção dupla do seu espírito. Ele respondeu: você pediu uma coisa difícil. Se você me vir quando eu for levado embora, acontecerá o que pediu. Mas se não me vir, não acontecerá. Enquanto eles andavam e conversavam, de repente um carro de fogo e cavalos de fogo separaram os dois, e Elias subiu aos céus no vendaval. Vendo isso, Eliseu gritou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Quando não conseguiu mais vê-lo, pegou as suas próprias vestes e as rasgou em duas partes. Depois pegou o manto oficial de Elias, que tinha caído dele, voltou e parou à beira do Jordão. Com o manto oficial de Elias, que tinha caído dele, Eliseu bateu nas águas, dizendo: onde está Jeová, o Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para a esquerda e para a direita, e Eliseu atravessou o rio.
A partir de agora o relato começa a ficar ainda mais interessante. Já está interessante, mas vai ficar ainda mais interessante e mais esclarecedor. Observe aqui no versículo 15. Quando os filhos dos profetas em Jericó o viram de longe, disseram: o espírito de Elias veio sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro e se curvaram por terra diante dele. Eles lhe disseram: observe esse relato, observe esse relato. Então eles já sabiam que Elias tinha sido separado de Eliseu. Agora Eliseu estava sozinho. Então eles entenderam que aquilo realmente aconteceu o que eles esperavam, certo? Observe agora o versículo 16. O que eles disseram quando eles encontraram Elias retornando sozinho? Há 50 homens capazes aqui com seus servos. Por favor, deixe-os ir e procurar o seu senhor. De quem que eles estavam falando aqui? Procurar quem? Procurar Elias, que era o senhor de Eliseu. Então eles sabiam que Elias estava em algum lugar, certo? Muito bem. E como eles eram filhos dos profetas, eles entendiam as coisas espirituais de uma maneira que os outros não entendiam, com certeza, né? Então talvez eles soubessem, a Bíblia não diz, mas talvez eles soubessem que isso seria acontecido de uma forma milagrosa, de repente de uma forma extraordinária, no mínimo, né? Muito bem. Olha só o que eles dizem. Olha só o que eles disseram. Os filhos dos profetas. Não é qualquer pessoa que disse isso. Os filhos dos profetas. Talvez o Espírito de Jeová, versículo 16 ainda, parte B. Talvez o Espírito de Jeová o tenha levado e lançado em algum monte ou vale. Então essa expressão é que eles entenderam o que aconteceu com Elias. Eles já sabiam que Elias tinha sido levado milagrosamente num carro de fogo. Eles sabiam disso. Observe, porque eles falam assim, ó. Talvez o Espírito de Jeová o tenha levado e lançado. Então, essa palavra lançado, por que eles usaram essa palavra lançado? Lançado em algum monte ou vale. Mas ele disse: não os enviem. Aí Eliseu respondeu para eles, né? Mas ele disse aos filhos dos profetas: não os enviem, não enviem esses 50 homens. Não enviem. Mas veja só, aqui já é acachapante, não concorda? Aqui já é acachapante o que eles entenderam, o que eles sabiam que isso significou, essa separação entre Elias e Eliseu. Eles entenderam plenamente o que isso significou, certo? Mas o versículo 17 disse, ó: mas insistiram tanto que ele ficou constrangido e disse: então enviem. Assim, enviaram os 50 homens que o procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, ele estava em Jericó. Então ele lhes disse: eu não falei para vocês não irem? Por que Eliseu respondeu assim para eles? Porque ele sabia que eles não iriam encontrá-lo, mas que ele estava em algum lugar, né? Então, esses filhos dos profetas enviaram esses 50 homens capazes para procurar Elias, porque ele sabia que ele estava em algum lugar aqui na terra. Então, ele não foi para o céu, conforme muitas religiões entendem, conforme muitos instrutores religiosos ensinam erroneamente e falsamente, mostrando que não estão habilitados, não são dignos de confiança como instrutores da palavra de Deus, né? Então aqui os filhos dos profetas entenderam que Elias havia ido para algum lugar aqui na terra e não que ele foi arrebatado, milagrosamente foi para viver com Deus no céu. De forma alguma, aqueles filhos dos profetas entenderam, tinham isso em mente quando eles souberam desse acontecimento. Certo? E aí depois, a partir do versículo 19, já começa a falar sobre outro assunto, né? Muito bem.
Então, um dos motivos disso ter acontecido, de Jeová ter feito esse milagre diante da vista de Eliseu, até Elias disse, né? A gente pode entender isso porque Elias falou: aquilo que Eliseu queria só iria acontecer se ele visse Elias indo aos céus. Então, o fato de Jeová ter concedido esse desejo de Eliseu e ter tido toda aquela visão extraordinária, visão não, aquele acontecimento milagroso extraordinário, era para mostrar para Eliseu que ele tinha que ter fé nele, que ele não precisava ter medo dos inimigos de Jeová, porque a nação naquela época estava numa situação decadente, né? E como a gente vai ver nos relatos à frente, os acontecimentos que aconteceram com Eliseu a partir desse relato, depois desse relato, mostra que aquilo ali foi um motivo, uma base para que Eliseu tivesse fé em Jeová e não ficasse com medo dos seus inimigos, né? Certo? Um dos motivos é esse, para ele ter visto, né? Porque Elias respondeu para ele: ó, se você vir, acontecerá o que você disse, acontecerá o que você quer. Se você não vir, não acontecerá. Então isso mostra que Jeová realmente ali ele escolheu Eliseu e queria que ele tivesse fé nele, que não ficasse com medo, apavorado diante dos seus inimigos. E os acontecimentos que aconteceram a partir desse relato mostram que Eliseu entendeu isso e ele não ficou com medo dos seus inimigos e até usou o poder de Jeová de forma benéfica, de forma poderosa e para promover a adoração verdadeira e defender a verdade. Certo? Ficou claro então? Então, tá vendo como entender a Bíblia é realmente uma luz na nossa vida? A gente não fica em escuridão, não fica cegado, não é enganado por falsos instrutores religiosos, né? Que deturpam as Escrituras. Então ali, naqueles primeiros relatos, né, Jeová me enviou a Betel. Isso é um indício, essa é uma declaração que não pode ser desconsiderada e não pode ser descartada por esse contexto, porque ele está num contexto totalmente relacionado a esse evento milagroso. Jeová me enviou a Betel. Jeová me enviou a Jericó. Jeová me enviou ao Jordão. Então esses são relatos que mostram que Jeová estava enviando Elias para algum local para separá-lo de Eliseu. Talvez tenha algum outro motivo também que a Bíblia não revela. Então, Jeová me enviou a Betel. Jeová me enviou a Jericó. Jeová me enviou ao Jordão. Então, dali, Jeová estava enviando-o a algum outro lugar. Não ao céu, conforme muitas pessoas entendem erroneamente e deturpadamente. Tá bom? Esse foi o vídeo. A Bíblia tem uma técnica para se entender, para se interpretar. Quando a gente entende essa técnica, que é deixar a própria Bíblia se interpretar, o contexto determinar o que tal passagem quer dizer, a gente não é enganado e a gente consegue entender a Bíblia de uma forma tão clara, tão maravilhosa. Tá bom? Esse foi o vídeo, pessoal. Fiquem todos com Jeová, com Deus. E se você quiser um estudo da Bíblia e passar a entender a Bíblia com a luz da verdade, com a luz que brilha, peça um estudo para uma testemunha de Jeová pessoalmente ou então pelo site, tá bom? jw.org. Um abraço, tchau, tchau.